Salve pessoal, eu sou Fábio Palácio e hoje vamos continuar conversando sobre um assunto de grande atualidade, o conceito de hegemonia. No programa da semana passada, a gente falou sobre como esse conceito surge no marxismo através da obra de Lenin. Neste segundo vídeo da série, a gente vai ver como a noção de hegemonia se desenvolve e ganha nova dimensão através dos trabalhos do pensador marxista italiano Antonio Gramsci. Você conhece a visão de Gramsci sobre a hegemonia? Não? Então vem comigo. Começa agora mais um Cultura em Movimento. Se a gente pudesse definir em uma única frase do que é que trata a obra de Gramsci, poderíamos dizer que ela se ocupa em rastrear as mutações da política, em busca das origens das formas modernas da política burguesa. Esse processo de mudanças remeteria, segundo Gramsci, à década de 1870, que ficou marcada pelo levante operário conhecido como a Comuna de Paris. Nesse período, após sua ascensão definitiva ao poder, a burguesia revela enfim sua face conservadora. Se antes ela tinha liderado amplas camadas da cidade e do campo na luta progressista pela superação do antigo regime, a aliança entre monarcas e nobreza, agora a situação era outra. A burguesia se mostrava resoluta na missão de reprimir duramente o levante dos operários de Paris. É nessa situação em que transita de revolucionária a conservadora que a classe burguesa vai testar novos modelos políticos, diferentes daqueles que ela tinha empregado no período mais radical da luta contra o antigo regime. Nesse período de radicalidade contra a nobreza e as antigas oligarquias agrárias, a ação política da burguesia havia seguido, segundo Gramsci, o modelo da revolução permanente. De fato, nas primeiras décadas do século XIX, como a gente bem sabe, Napoleão varreu a Europa com seu exército, levando na ponta das baionetas os princípios iluministas da Revolução Francesa. Parece até uma turma que tem por aí até hoje, que fica querendo levar a democracia pelo mundo na base da bala. Mas voltemos a Napoleão. Lutando contra uma série de alianças de nações, o estadista e líder militar francês conquistou boa parte da Europa até ser derrotado em 1814 numa tentativa mal sucedida de invadir a Rússia. História que é narrada no livro Guerra e Paz, de Leon Tolstói. Aliás, só abrindo um rápido parêntese, vocês sabem que vai ter mais gente grande que a Rússia vai derrotar décadas depois. Eu nem vou dizer quem é porque acho que vocês já sabem. Portanto, pensem direitinho antes de invadir a Rússia, que o negócio não é fácil não. Mas voltemos. O conceito político da assim chamada Revolução Permanente é próprio da primeira metade do século XIX, quando Napoleão, digamos assim, saiu fazendo revolução permanente na casa de todo mundo. O período de predominância desse modelo político-militar vai até a Primavera dos Povos de 1948, que foi um conjunto de revoluções liberais ocorridas em toda a Europa. Só que a fórmula de revolução permanente, que atinge seu ápice nesse período, começou a ser gestada bem antes. Como explica Gramsci, esse conceito surge como expressão cientificamente elaborada da experiência jacobina de 1789, ano da Revolução Francesa, até o chamado Thermidor, ou seja, o contragolpe de julho de 1794, que pôs fim à fase mais radical da Revolução Francesa, a fase jacobina, liderada por Robespierre. Em outras palavras, como explica Gramsci, a fórmula de revolução permanente é própria de um período histórico em que não existiam ainda os grandes partidos políticos de massa e os grandes sindicatos econômicos, e a sociedade estava ainda, por assim dizer, em estado de fluidez sob muitos aspectos. No período após 1870, com a expansão colonial europeia, todos esses elementos mudam
as relações organizativas internas e internacionais do Estado tornam-se mais complexas e massivas, e a fórmula da década de 1840, da Revolução Permanente, vem elaborada e superada na ciência política na fórmula de hegemonia civil. Na visão gramsciana, como a gente pode ver, o período percorrido entre a Primavera dos Povos de 1848 e a Comuna de Paris de 1871 teria sido decisivo para mudanças de vulto nas estruturas políticas. Ali, a burguesia, após consolidar sua posição como classe dominante, busca formas mais estáveis de exercício do poder. O radicalismo jacobino já não serve, mesmo porque a agitação que caminha junto com o jacobinismo não é compatível com a estabilidade exigida pelos novos ambientes de negócios que estão se desenvolvendo. O que acontece, pessoal, então, nessa nova situação? A técnica política se moderniza. Fazem parte desse fenômeno não apenas o crescimento das organizações civis, mas também a expansão de regimes parlamentaristas, o reforço das estruturas estatais com a formação de vasta burocracia, não só pública, mas também privada, e de um sistema de organizações estatais voltado ao controle político e econômico da sociedade conforme as diretrizes dos setores dominantes. Essa nova situação surge primeiro nos países centrais, mas vai se tornando crescentemente uma realidade mundial. Realidade política inédita, em que superestruturas ideológicas mais complexas vão tornar a sociedade civil um elemento mais resistente a crises e irrupções econômicas catastróficas. Vejam, isso não significa que após o desastre de uma crise ou depressão econômica, as coisas permaneçam inalteradas. Mas as forças opositoras, sem dúvida, deixam de contar com aquele elemento de rapidez, do ritmo acelerado e fulminante, da marcha progressiva até o objetivo final, que marcava uma política de tipo, digamos assim, mais marcial, mais militar. Ou seja, pessoal, o poder se torna mais mediado. Vai ganhar importância, então, como problema-chave dos tratados de ciência política. Primeiro, a questão dos valores e da ideologia. Segundo, o conjunto das entidades e instituições que, na sociedade civil, fazem o papel das trincheiras e acautelamentos na guerra. Sobre isso diz Gramsci: a estrutura maciça das democracias modernas, seja como organizações estatais, seja como complexo de associações na vida civil, constitui para a arte política o que são as trincheiras e as fortificações permanentes do fronte na guerra de posição. Estas fazem apenas parcial o elemento de movimento que antes era toda a guerra, etc. Essa nova situação é descrita por Gramsci como fórmula da hegemonia civil. Na prática, a burguesia teria conjugado ao exercício do poder de Estado, primeiro, as instituições dirigentes da ação política, ou seja, eu estou falando aqui de partidos, movimentos, campanhas, e além disso, as instituições responsáveis pela produção e reprodução dos significados e valores sociais. Vão se conformar dessa maneira formas ampliadas de exercício do poder político, que transbordam do Estado e incorporam aspectos não apenas jurídicos, mas também intelectuais e morais. No nosso próximo vídeo, a gente vai continuar abordando esse tema das formas ampliadas de exercício do poder, aquilo que muitos autores chamam de Estado ampliado. Mas antes de a gente se despedir, queria pedir a você que dê aquela força para o nosso programa e para a TV Grabois. Compartilhe o vídeo com aquelas pessoas que você sabe que vão ter interesse no tema. Curta e não se esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações. A gente se vê no próximo Cultura e Movimento.